Seguindo então, eu deixei na mesma tela aqui, né? Vocês vão ver que eu vou fazer vários exemplos aqui, mas eles são parecidos, né? Só que em cada um deles muda alguma coisinha. E aí assim eu acho que eu consigo abranger bastante possibilidade assim de exceções à regra do octeto, tá? Então, a gente viu o PCL5, nosso próximo vai ser esse aqui, ó, o SF4, tá? Sempre lembrando aqui, eu volto aqui para mostrar para vocês, ó, o enxofre, pela regra do octeto, ele está no grupo 16 aqui, ó, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, então a valência deles é 2, né? Fazem duas ligações covalentes. Portanto, essa molécula aqui que a gente acabou de ver, o SF4 é uma molécula que já não respeita a regra do octeto. Como é que é possível existir essa molécula? Ela existe desse jeito aqui, ó. Uma hibridização entre orbitais, a gente tem 2 elétrons no orbital 3s2 e 4 elétrons no orbital 3p4. Então a gente faz recapitulando a matéria aqui, ó, a gente faz a distribuição do primeiro elétron aqui, depois pela regra de Rand a gente coloca o segundo elétron num outro orbital, depois o terceiro elétron no último orbital, e aí sim a gente coloca um elétron no próximo orbital. Quando a gente tem, também recapitulando aqui, ó, quando a gente tem um orbital com 2 elétrons, a gente diz que os elétrons estão emparelhados. Quando temos orbitais com um elétron só, a gente diz que esse elétron está desemparelhado. Tá? Então, informações que já passaram para trás, estou só repetindo. Então aqui vai acontecer a hibridização, que nada mais é do que um desses elétrons aqui, que está emparelhado, ele vai migrar para um orbital novo, que não tinha ninguém, e aí então teremos 4 elétrons desemparelhados, de modo que misturou o orbital P com um dos orbitais D. A gente tem uma hibridização então dp3, né? Então aqui é possível entrar um elétron aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E é isso que vai acontecer. Esses elétrons que vão entrar aqui, eles vão vir dos átomos de flúor. Só que vejam que a molécula, o formato dela não é o enxofre só ligado com 4 coisas. Eu sei que ele só está ligado com 4 átomos, mas o formato da molécula, ele está muito parecido com a molécula da aula passada. Inclusive, acho que eu esqueci de botar o tracejadinho aqui, né? Ah, pessoal, agora passou. Eu não vou parar esse vídeo e voltar a arrumar isso aqui. Mas eu deveria ter colocado as ligações aqui, o tracejadinho, tá? E aqui a ligaçãozinha lá, tá? E aqui eu fiz o desenho da molécula aqui para vocês chegarem como é que é. Então, qual que é a novidade aqui nessa molécula? É que tem um tracinho aqui, parece que é uma ligação, só que não está ligado com ninguém, tem 2 pontinhos aqui. O que quer dizer isso aqui? Na verdade, isso aqui, na química, é um jeito de tu tentar simbolizar que esse enxofre tem um par de elétrons. Algumas vezes o autor bota um traço e bota os 2 pontinhos. Algumas vezes o autor só bota os 2 pontinhos aqui do lado, para te lembrar que o enxofre tem um par de elétrons sobrando. E o que é esse par de elétrons sobrando? É porque esses orbitais híbridos aqui, eles estão no nível 3. E no nível 3 a gente tem o 3s2 cheio, com um par de elétrons emparelhados ali. Então é esse par de elétrons aqui que a gente está simbolizando. E o que acontece aqui? Esse par de elétrons aqui, ele sofre repulsão da mesma forma que existe a repulsão máxima entre as 4 ligações. Então, na verdade, aqui eu também já estou antecipando uma próxima coisa que a gente vai estudar, que é as ligações químicas se repulsam uma em relação à outra, ou seja, elas querem ficar mais afastado possível uma em relação às outras. Mas um par de elétrons conta nessa repulsão, é como se fosse uma ligação química, entendeu? Então, cada vez que o átomo central tem um par de elétrons que não foi usado, para a geometria da molécula, isso é como se fosse uma ligação. Então, na verdade, aqui a gente tem um espaçamento máximo entre 5 coisas. Só que dessas 5, 4 dessas coisas são ligações covalentes. E uma delas é um par de elétrons. Só que depois, mais adiante, vocês vão ver que quando a gente for dar um nome geométrico para essa molécula, a gente não vai usar o mesmo nome da outra. Porque aquela outra que passou, que eu vou voltar aqui, ó, o PCl5, que é esse formato aqui, esse formato é praticamente o mesmo formato do outro, só que aqui são 5 átomos ligados. E quando a gente dá o nome para as moléculas, a gente considera os átomos ligados, tá? E vê o formato que estão. Então aqui quando a gente for dar o nome para essa geometria aqui, ela vai ter um nome. E aqui, quando a gente for dar o nome para essa geometria aqui, por mais que tu olhe e seja praticamente igual, só que aqui são só 4 átomos, então o formato desse negócio aqui é diferente. Porque a gente não vai olhar para essa parte aqui. É como se eu pedisse para vocês... É que eu não consegui fazer isso, porque o software não faz, né? Eu até troquei de cor aqui para tentar induzir vocês. Né?
É como se eu pedisse para vocês olhar para essa molécula que está desenhada aqui e o olho de vocês não enxergasse essa parte aqui. É como se eu tentasse deixar invisível aqui. Na real, eu fui até um pouco preguiçoso, né? Porque agora que eu me dei conta que eu podia fazer isso, né? Só que ia dar um trabalho. Eu podia fazer tipo isso aqui, ó. Pegar e botar um quadro aqui, ó. Ó, entenderam? Daí, eu não fiz, né? Já fiz todo o material para aula, eu não vou voltar atrás também. Entenderam? Se vocês, vou fazer só com essa, né? Depois o resto é exercício mental de vocês. Se vocês pudessem olhar para essa molécula e ver só os átomos ligados no átomo central, esse desenho aqui é diferente do outro, que é esse daqui. Ó, aqui é um nome de geometria. E aqui vai ter outro nome de geometria. Mas não é esse o assunto, mas eu já estou antecipando os assuntos, de modo que depois, capítulos futuros, vai ser mais fácil de vocês entenderem tudo, né? Eu já venho com essa... Eu não estou ensinando o errado para depois como é que é o certo, eu já estou indo só no certo, tá? Então, aqui é um outro exemplo de exceção da regra do octeto, né? A gente tem, então, essa situação, um pouquinho diferente do primeiro exemplo, né? A gente tem uma hibridização de orbitais, isso está igual ao exemplo anterior, só que a novidade é que no mesmo nível ficou um par de elétrons que não foi usado. E isso, então, a gente considera ele na hora de fazer o desenho, a forma estrutural da molécula, tá? Entenderam? Acho que é tranquilo, né? Posso ir para o próximo, então, que é o seguinte, ó. Outra molécula. Essa molécula aqui é o SF6. Aqui é uma outra molécula, porque o enxofre, ele é do grupo 16, então ele só faz 2 ligações, né? Então, aqui o enxofre está fazendo 6 ligações. Nossa, muito longe da regra do octeto, né? Então, como é que isso foi possível? Foi possível porque um desses elétrons emparelhados aqui, ele vai migrar para um orbital D, e outro elétron emparelhado aqui vai migrar para outro orbital D. E a gente vai juntar um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. A gente vai chamar esse tipo de hibridização aqui de D2sp3, tá? Isso então faz com que seja possível entrar um elétron aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Entrando todos esses elétrons aqui, cada um elétron vai vir de um átomo de flúor. Teremos então um átomo central de enxofre rodeado por 6 átomos de flúor. Lembrando então que aqui o enxofre não ficou com nenhum par de elétrons sobrando, e o que a gente vai ter a situação é o distanciamento máximo, em 3 dimensões, é claro, de 6 ligações. Então, espacialmente, se tu quiser espalhar o máximo possível 6 ligações entre um átomo central, o formato é esse aqui, ó. Então aqui é tipo uma fotinho da imagem que a molécula tem, né? Percebam que a gente tem uma ligação para cima e uma para baixo, eu tentei simbolizar direitinho aqui, dessa vez eu não me esqueci. 2 ligações estão para trás, está aqui as ligações para trás, que a gente usa o tracejado, e 2 ligações para frente, que está aqui as ligações para frente, entendeu? Esse é um jeito de desenhar. Quando eu digo para os alunos fazerem isso com bolinhas lá de isopor, que é tranquilo tu usar isso no ensino médio, tu pede para que os alunos peguem uma bolinha e coloquem 4 ligações em formato de cruz, no plano assim, tá? É como se fosse fazer uma cruz com a bolinha. Faz uma cruz com aquela bolinha central, depois que tu fez a cruz, tu coloca a cruz deitada em cima da mesa e no ângulo de 90 graus aqui tu bota uma ligação para cima. Depois tu tira a molécula da mesa e bota uma ligação para o lado oposto, a que tu botou para cima. Pronto. Está feita a estrutura que é o afastamento máximo entre 6 ligações químicas. E essa então é a molécula do SF6, tá? Outra que a gente pode ver aqui, então, posso ir para a próxima, que é a gente está nessa aqui, né? Se não me perdi aqui, mas não, essa aqui era essa aqui, tá? Essa molécula aqui inclusive o átomo de boro aqui é uma boa exceção, né? Porque o boro, pela lógica, ele deveria perder 3 elétrons, né? Mas praticamente não tem o boro, ele sempre faz ligações covalentes. E ele faz 3 ligações covalentes. Então, no fim, a gente olhando para a tabela periódica aqui, a gente imaginaria que o boro, então, ele vai perder 3 elétrons. Porque, por exemplo, o alumínio normalmente perde 3 elétrons. Normalmente, tá? Mas o boro não. Então, qual é a explicação disso? A explicação, então, a gente vem das hibridizações, né?
a gente tem essa possibilidade de hibridização. Ele tem 2 elétrons no orbital S e 1 elétron no orbital P. Então, o que acontece aqui é que um desses elétrons migra para um orbital P e a gente tem essa hibridização aqui, ó, o DsP2, essa hibridização aqui. Só que tem uma coisa interessante, é que ainda ele vai ter um orbital vazio aqui no orbital P. Então, é possível nesse orbital aqui que não tem ninguém, se estabelecer uma ligação covalente coordenada. Então, se algum átomo tiver um par de elétrons sobrando, que seria o caso do ânion fluoreto, ele pode aproximar esse par de elétron e o par de elétron entrar aqui, ó. Então, na verdade, essa molécula BF4, tá? Menos, ela é a hibridização de um elétron para formar o híbrido 2sp2, né, que é um orbital S e 2 orbitais P, onde vai entrar um elétron de um flúor, que veio de um desses, por exemplo, outro elétron de outro flúor e outro elétron de outro flúor. E esse orbital vazio aqui é possível ainda receber uma ligação covalente coordenada e entrar um ânion fluoreto. Então aqui a gente tem uma ligação covalente coordenada. Não tem elétrons que era do boro. Ele está recebendo um par de elétrons. Tá? E aí então, isso aqui, ele consegue então formar essa molécula aqui chamada de BF4-. Menos porque veio lá do fluoreto. Tá? Um outro exemplo então. Então eu acho que eu vou parar esse vídeo aqui e vou seguir no próximo.